ao vício. Aleluia. E quando eu aceito a Jesus em abril, melhor dizendo em maio de 2018, logo após eu perder a perna, aí eu comecei a estudar, a meditar. Aí eu pude enxergar que não era o evangelho que pregaram para mim. Não, Jesus ele vai mudar, vai trabalhar e vai te abençoar. Não que Jesus não possa, que Jesus vai abençoar, eu creio. Amém, glória a Deus. Mas o evangelho, ele é renúncia. O evangelho, ele é restauração, ele é modificação. Ele é confessar os seus próprios pecados, se arrepender dos seus próprios pecados, não só se arrepender, mas sim se voltar para Jesus. Se eu me arrepender e continuar no mundo, não serviu de nada. Quem é que vai justificar os teus pecados? Aleluia. Então eu pude perceber que o evangelho é cruz, é sacrifício, é renúncia. Quantas vezes eu tive que perdoar depois do evangelho? Porque antes do evangelho eu era com meus próprios peitos. Pode vir que a gente resolve. Se não for na mão é na bala, se não for na bala é na faca. Mas agora eu prefiro dizer assim: você tem razão. Eu costumo dizer assim para o meu pastor: pastor, eu estou passando uma fase que se a pessoa chegar para mim e disser que a zebra é vermelha e verde, eu concordo, só para não ter briga. Porque é melhor a gente perder para ganhar mais na frente. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu olho para a vida do nosso digníssimo rei Salomão, eu enxergo uma coisa tão linda, dividida em 3 períodos. Quantos, igreja? 3 períodos. Quando ele era mais jovem, mais moço, ele tem um encontro com o Deus grande e poderoso. E Deus pergunta a ele: o que é que tu quer, Salomão? Salomão, por volta dos seus 16, vou dizer assim, uma faixa etária, não que a Bíblia tenha dizendo, mas seus 16 anos. Aí Deus aparece para ele e pergunta: ora, se Deus aparecesse hoje para um jovem de 16 a 20, 25 anos, o que é que tu quer? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero meu emprego, eu quero minha dignidade. Mas Salomão olha para Deus e diz assim: Senhor, logo após ele sacrificar bois e ovelhas, ou se sacrificar, eu quero sabedoria. Aí ficou uma interrogação na minha mente: Senhor, por que sabedoria? Porque ele foi pedir justamente sabedoria. Ele poderia ter pedido: eu quero ser rei no lugar do meu pai, ou eu quero ser um rei próspero, eu quero ser um rei diferente do meu pai, porque meu pai Davi matou centenas de milhares de pessoas. Eu quero ser um rei semelhante ao meu pai, que é o segundo coração de Deus. Mas ele pediu sabedoria. Aí eu fui entender porque sabedoria, porque ele deu ouvidos ao que o pai dele dizia. Provérbios capítulo 4, você vai entender. Eu me encostei perto do meu pai, e de tanto ele falar sabedoria, saiu sabedoria. Aleluia. De tanto você, que é pai e mãe, ensinar seu filho, ele vai entender o caminho que ele deve andar. Salomão, na sua juventude, é interessante, pastor, que ele escreve Cantares. Cantares é um livro tão apaixonado, tão apaixonante, que ele não tem pecado, se você for olhar e ler e entender. Eclesiastes, 8 capítulos, mas não tem pecado. É o desejo de um esposo encontrar uma esposa, é de Cristo encontrar a sua própria igreja, é de Deus encontrar com Israel, que vai ser consumido quando Jesus ele voltar e arrebatar e encontrar a sua igreja nos céus. Aleluia. E quando Cristo encontrar a sua igreja, vai se cumprir o livro de Cantares de Salomão. Cântico dos Cânticos é um superlativo da Bíblia, ele é o ápice da Bíblia, é o cântico, não é melhor dizendo, é o cântico dos cânticos. Pode ter milhares de cânticos, mas esses aqui são selecionados, são os melhores. Que em Cantares capítulo 8, ele vai dizer assim: não tem nada que compre o amor de Deus.
Não há nada que passe por cima do amor de Deus. Não há prata, não há ouro. Se você está pensando em comprar o seu lugar no céu,